Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos na segunda parte do capítulo 16, Incorporação, do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, que se divide em tarefas no nosso lar e no centro espiritualista, onde Alexandre trabalha, para ver um caso de incorporação, onde Euclides pede para Alexandre para que o irmão Dionísio, que é um ex-trabalhador desse centro que desencarnou, que ele possa se manifestar em uma das reuniões para dar o seu testemunho para os seus ex-colegas, os seus ex-companheiros. Alexandre o adverte que isso talvez não aconteça, porque diz que o grupo é muito envolvido na questão da investigação e raciocínio, mas lhe falta sentimento e compreensão. Mas Euclides pede novamente e Alexandre autoriza, dizendo que ele mesmo vai levar o Dionísio lá na reunião e que precisa acompanhar a médium Otávia, que lhe vai servir de instrumento. Então eles vão lá visitar Dionísio, que está num hospital do astral, se recuperando, e Alexandre lhe diz que ele tem essa possibilidade de ir lá frequentar o grupo de estudo e dar o seu testemunho. E ele fica feliz e ele pede para ele, por enquanto, fazer prece, que eles vão para a casa da médium e a reunião se dará no próximo dia às 8 horas. Eles vão até a casa da médium, André Luiz fica conhecendo a rotina dela, percebe que ela tem um marido que, ao mesmo tempo em que Otávia cede aos bons espíritos, ela é dócil aos espíritos do bem, o marido, devido à sua imprevidência, sua teimosia, ele cede aos espíritos inferiores. André acompanha esse casal. Alexandre leva o Dionísio para já ter uma aproximação com a médium Otávia, para que eles já se criem um laço vibratório, para não ter dificuldade para a manifestação, que será mais tarde. E aí chegamos na parte onde o marido chega em casa, chega bravo, a Otávia comenta que quer ir na reunião e ele diz que hoje não. Mas a espiritualidade, que sabe de tudo, que já providencia os auxílios a todos nós, eles já previam isso e Euclides já pede que venha uma parenta do Leonardo, que também frequenta o mesmo local que a Otávia, que veio para chamar ela para ir juntas na reunião. E nós paramos aqui. Ficamos de saber se o Leonardo vai permitir que a Otávia vá na reunião. Otávia procurou esconder sua mágoa, sorriu com esforço e respondeu: Ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Já sei, observou a visitante com carinho nas palavras e severidade nas atitudes, fixando o chefe da casa. Você, Otávia, tem compromisso e não pode faltar. Em seguida, levantou-se, tocou os ombros do sobrinho, que se derramara no divã, e falou-lhe com franqueza: Meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto-o quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação.
pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-a a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Observei que as palavras da veneranda senhora eram emitidas conjuntamente com grandes jatos de energia magnética, que envolviam Leonardo, obrigando-o a um melhor raciocínio. Ele meditou por alguns momentos e respondeu vencido: Otávia poderá ir, quando quiser, desde que seja em sua companhia. A matrona agradeceu, estimulando-o no estudo das questões da espiritualidade. E quando se dispunham as 2 senhoras a tomar o caminho do grupo de estudos, chegou Alexandre de volta a fim de acompanhar-nos por sua vez. Reconheci que o instrutor notou de relance o estado de abatimento da médium, percebendo as dificuldades que se opunham à prometida comunicação de Dionísio. Mas, longe de se referir às advertências da véspera, ele próprio agora era quem se mostrava mais otimista, estimulando, ao que notei, o entusiasmo de Euclides a serviço do bem. Atingimos o vasto salão daquela oficina de espiritualidade. Quando faltava precisamente 1/4 para as 20 horas, como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos. Nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palestra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, aos elementos do centro da linguagem e às peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores de nosso plano, Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento, num impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo.
enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que lhe não pertenciam e que deveria usar cuidadosamente, sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores, que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia, utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderiam o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era o seu templo, que urgia a defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio, homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio, espírito, pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida, em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras, para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada, com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior, para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou, comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar.
Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço, através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o Senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir, sarcástico, acentuava triunfante: as emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. Então, aqui só para retomar a questão do animismo que foi trazido por um dos frequentadores e estudiosos, retomando o que é o animismo. É o estado, o fenômeno em que a própria alma do médium opera, em vez de um espírito a ele estranho. Não se trata, portanto, de um fenômeno mediúnico, mas de um fenômeno anímico, vocábulo que tem sua origem em ânima, que significa alma. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático:
a fim de corrigir os desbordamentos, que significa ultrapassar as bordas da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Então, antes de continuar, vamos retomar que Charles Richer foi um estudioso, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913 e foi um pesquisador dos fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem inteligentes ou a poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. Criou o Tratado de Metapsíquica, que é essa ciência do psiquismo, mas, como o rapaz disse, ele morreu duvidando, embora tivesse muito tempo de estudo e prática dos fenômenos. E aqui abaixo nós trazemos um recorte da mensagem de Humberto de Campos no livro Crônicas de Além-Túmulo, onde está intitulado A Passagem de Richer. E no meio do artigo nós trouxemos o seguinte: Richer, exclama o Senhor no tribunal da sua misericórdia, por que não afirmaste a imortalidade e por que desconheceste o meu nome no meu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri todas as portas de ouro que te poderiam reservar sobre o mundo, perquiriste todos os livros, aprendeste e ensinaste, fundaste sistemas novos do pensamento, à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse, sem que a fé desabrochasse em teu coração. E aí continua esse artigo, lhe lembrando que ele tinha essa tarefa de trazer, sim, a sobrevivência da alma para o mundo, de uma forma científica. Então, agora que fizemos o recorte, vamos voltar ao texto. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. Noutro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível, ou seja, de espíritos se fazendo passar pelo Dionísio. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem.
os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas praticando seu culto de amor e gentileza. O instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. E aqui a gente lembra do comentário do Alexandre, quando ele disse que é melhor dar com alegria do que receber com acerto. O plano espiritual deu com alegria. Agora, os companheiros encarnados receberam com acerto? O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: Além disto, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado, muito trabalhado esse cérebro, e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: Vamo-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. E essa ajuda a gente também pode interpretar quando estamos lá nos preparando para ir para o trabalho espiritualista, seja de qual local for, uma igreja, um centro espírita, que o ajudar também é aceitar, ter humildade, ter fé, ter compreensão, ter indulgência e também saber que não estamos indo apenas para trabalhar, para ajudar. Nós não fazemos ideia do quanto nós somos ajudados, que é uma bênção de mão dupla. Enquanto achamos que estamos ajudando, nós também estamos sendo ajudados. E nessa lei de cooperação, essa lei de sociedade faz que todos nós reflitamos e conseguimos rever as nossas fibras da alma para que todos possamos nos edificar para o bem, para o amor,
e para o progresso de todos. Então, fica aqui a nossa reflexão. Um beijo a todos e fiquem com Deus.